Olá, tudo bom? É um prazer falar mais uma vez com você e eu agradeço a sua atenção. Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre apostasia. É algo bem delicado, não é? Principalmente porque todos aqueles que ousam discordar de uma vírgula que seja do ensino oficial do corpo governante para as testemunhas de Jeová, é logo visto com desconfiança, com tendências apóstatas. E quando essa pessoa então sai da organização por motivo de consciência, justamente por ter discordâncias, imediatamente ela é julgada por todos os demais como um apóstata. E um apóstata é visto como um parceiro de Satanás, vamos dizer assim, uma pessoa que se torna odiadora da adoração verdadeira, inimigo de Jeová, uma pessoa completamente apartada do favor de Deus. É muito sério, né, a gente pensar dessa forma tão condenatória a respeito, muitas vezes, de pessoas que a gente gostava, que a gente tinha tanta afeição, e tudo isso de uma forma automática e coletiva, dentro de uma conformidade de grupo, de algo que é imposto por uma autoridade religiosa. Eu passei isso na pele, e quando eu estava reunido na comissão judicativa, embora eu me dissociei, eu tinha minha carta de dissociação e eu entreguei essa carta, mas mesmo assim algumas circunstâncias levaram os anciãos a fazerem uma investigação a meu respeito antes de eu me dissociar. E houve essa reunião, que foi uma comissão judicativa com a presença de 5 anciãos. Pessoas que eu particularmente gosto muito, não tenho nada contra ninguém, né? Mas eu ali já estava julgado, a verdade era essa. Embora o meu intuito era me dissociar, e eu me dissociei, mas se não fosse assim, de qualquer maneira, o julgamento já estava feito, porque eu não poderia discordar de nenhuma doutrina ou de nenhuma orientação vinda daquela liderança eclesiástica, né? É assim que acontece, a gente não pode discordar do corpo governante. E eu fui taxado de apóstata. Ali mesmo naquela reunião, em determinado momento, começou-se a falar de apostasia, se eu estava lendo matérias apóstatas, e por que eu enveredei por esse caminho da apostasia. Pois bem, por mais que eu tentasse explicar, o fato é que não queriam ouvir, não estavam interessados em saber a respeito daquilo que eu pesquisei, o mérito das coisas que eu pesquisei, né? Simplesmente a preocupação era que eu não abrisse a minha boca para falar com outros a respeito. E eu, mesmo diante dessa dificuldade, eu consegui, pelo menos, engendrar um raciocínio, que é o que eu vou repetir aqui nesse vídeo, para que você que quer pesquisar com isenção seja beneficiado por ele. Se outros não quiserem ser, paciência. Porque é muito sério se falar de apostasia e chamar alguém de apóstata. A palavra apostasia significa defecção, significa você abandonar uma determinada coisa. Não precisa nem ser uma religião, mas em termos religiosos, estritamente, a gente pode dizer então que, por exemplo, Russell foi um apóstata, porque ele foi presbiteriano, depois foi congregacional, depois foi adventista, juntou-se aos adventistas, então ele apostatou 3 vezes, pelo menos aí, não é mesmo? Porque ele largou essas religiões. A maioria das testemunhas de Jeová é apóstata, do ponto de vista estrito do conceito da palavra, né, etimológico. Por quê? Porque vem de outras religiões. Só não é apóstata, então, aquele que já nasceu numa família de testemunhas de Jeová. Então, isso é apenas uma questão conceitual. Agora, existe sim o conceito bíblico de apostasia, o que Jeová, o que Deus considera como sendo apostasia, e existe o conceito da organização Torre de Vigia. Pela organização Torre de Vigia, de fato eu sou um apóstata, porque eu saí da influência dessa liderança organizacional, né? Então eu sou um apóstata.
do ponto de vista deles. Mas o que me importa, o que interessa realmente é o ponto de vista de Deus, aquele que está expresso na Bíblia Sagrada. Então vamos ver o que seria um real exemplo de apostasia de acordo com o conceito bíblico, que é o que importa. Por favor, abra sua Bíblia, se você tiver aí em mãos. Eu estou me baseando na tradução do Novo Mundo, a tradução das Testemunhas de Jeová, hein? Não estou nem usando outra tradução, não. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 a 18, nós vemos ali um exemplo claro de apostasia. Olha o que Paulo diz ali. Mas esquiva-te dos falatórios vãos, que violam o que é santo, porque passarão a impiedade cada vez maior, e a palavra deles se espalhará como gangrena. Himeneu e Fileto são desses. Estes mesmos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão subvertendo a fé que alguns têm. Perceberam então? Esses dois homens aqui, Himeneu e Fileto, foram considerados apóstatas, né? Se desviaram da verdade. Por quê? Qual o motivo específico dessa apostasia do ponto de vista bíblico? O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18, dizendo que a ressurreição já ocorreu. Ora, a ressurreição é um claro ensino bíblico, não é? Nenhum cristão duvida disso. É um ensino básico que está na Bíblia Sagrada, sem dúvida alguma. Mas a ressurreição é algo para o futuro. E eles já lá naquele tempo ensinavam que a ressurreição já tinha ocorrido. Então esse foi o motivo específico da apostasia, do ponto de vista de Deus, desses dois homens, Himeneu e Fileto, que se espalhou como gangrena, não é mesmo? Eu tenho aqui comigo duas citações do Escravo Fiel e Discreto. Um é do anuário de 1976, eu tenho até o próprio anuário, mas você pode pesquisar também no CD-ROM. No anuário de 76, a respeito dos Estados Unidos da América, parte 2, página 148. Diz assim, preste atenção. Por exemplo, foi em 1927 que a Torre de Vigia apontou que os membros fiéis do corpo de Cristo que dormiam não foram ressuscitados em 1878, como certa vez se pensava, que a vida está no sangue e que o assunto de roupas sóbrias seria corretamente modificado. Muito bem. Então percebeu? 1927 foi que mudou o ensino de que eles pensavam que os membros fiéis do corpo de Cristo que dormiam não foram ressuscitados em 1878, que até então, até 27, eles pensavam isso. E no livro Proclamadores, capítulo 28, página 632, diz assim: com base na premissa de que os eventos do primeiro século encontrariam paralelos em posteriores eventos relacionados, concluíram também que, se o batismo e a unção de Jesus no outono de 29 da Era Comum tivesse paralelo com o começo de uma presença invisível em 1874, sua entrada em Jerusalém como rei montado num jumento na primavera setentrional de 33 Era Comum indicaria a primavera setentrional de 1878 como o tempo em que ele assumiria o seu poder como rei celestial. Eles também pensavam que receberiam a sua recompensa celestial naquele ano. Quando isso não aconteceu, concluíram que, uma vez que os seguidores ungidos de Jesus participariam com ele no reino, a ressurreição para a vida espiritual dos que já dormiam na morte começara então, ou seja, em 1878. Apenas duas, existem outras citações, mostram claramente que por mais de 4 décadas a liderança organizacional das Testemunhas de Jeová dizia claramente que a ressurreição já ocorreu. Volta lá ao texto de 2 Timóteo, o que diz mesmo? Qual era o motivo de Himeneu e Fileto serem considerados apóstatas? A ressurreição já ocorreu. Quem é apóstata? Eu? Do ponto de vista bíblico, isso é o que me interessa.
Obrigado pela sua atenção.